Saravá, queridos irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal. Como sempre fazemos, primeiro instante, a nossa querida prece de abertura, porque sem ela não tem como seguir adiante. Saravá o meu congá, saravá o seu congá, salve todos os nossos guias, orixás e protetores. Peço licença para trazer o vídeo no dia de hoje. Este é um assunto polêmico, um assunto que dá uma discussão tremenda quando a gente fala. Porque existe aqueles preciosos que querem naturalmente algo perfeitamente, matematicamente perfeito. E tem outro pessoal, como eu mesmo, que começa a me adaptar à situação, que é falar sobre animismo e mistificação. Muitas vezes eu falo aquele fenômeno anímico, como me referindo à mistificação. E muitas pessoas dizem assim, mas não pode, mistificação é mistificação, animismo é animismo. Espere aí. Então nós vamos explicar bem isso de tal maneira que você nunca mais esqueça. E talvez entenda esses pontos de vista nossos quando a gente tenta explicar esse fenômeno de animismo e mistificação. Ora, nós vamos começar falando o que é animismo. O que é animismo? Animismo é quando o médium produz um efeito qualquer, visível, perceptível pelas pessoas, de si mesmo, fornecendo a sua própria energia. Por exemplo, o fenômeno da glossolalia. O nome pode parecer feio, mas o fenômeno da glossolalia, ele mesmo, o médium, sem intervenção espiritual, ele recorda que falava línguas diferentes. Ele pode estar falando línguas que não lhe pertencem. Por exemplo, línguas mortas. Existe um caso muito importante de uma médium chamada Lady Nona, que falou a língua do Antigo Egito, no livro de Valdomiro Lourenço. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é livro de outra doutrina, outra religião, outra doutrina, outro pensamento. Não! O próprio Zélio Fernandino de Moraes conta-se que quando, no dia 15 de novembro de 1908, em meio à sessão mediúnica que estava acontecendo ali, ele falou alemão. Sim, Zélio falou alemão e o médium não conhecia bolhufas, nada de alemão, e falou. Então são fenômenos que é produzido pela própria pessoa, sem interferência espiritual. O fenômeno, por exemplo, da telepatia, que é ler o pensamento de outra pessoa. Tem pessoas que têm esse dom e não depende da espiritualidade para fazer. Simplesmente ele lê o pensamento. Não incorporou, não tem um espírito encostado, não tem ninguém. Ele consegue produzir por si mesmo. Então, estes fenômenos, que nós chamamos assim, são chamados fenômenos anímicos, produzidos pelo próprio médium. Mas aí vamos abrir um outro parênteses. Você vai ver como esse conceito é complexo. Todo fenômeno mediúnico é anímico. Agora bugou. Você bugou o cérebro, que todo fenômeno mediúnico é anímico. Médium, o que é? A própria palavra. Médium é um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. O médium é um intermediário. Então ele precisa, para que aconteçam os fenômenos mediúnicos, para que seja perceptível pelas pessoas, como por exemplo, sons como esse, por exemplo, que alguns médiuns produzem, que produzem estalos em madeira, enfim, em objetos, os espíritos se comunicam desse modo, ele tem que fornecer a sua própria energia do seu corpo, a sua bioenergia, fornece essa matéria-prima para que o espírito manipule e consiga produzir esse efeito. Então, também é um fenômeno anímico, porque o médium, forneceu a sua própria energia para que o espírito pudesse se manifestar. Então, vocês vejam só, vamos ampliando. Então, já começa um outro conceito. Todo fenômeno mediúnico é anímico também. Sim. Só pela manifestação dos espíritos, pura e simplesmente, nós não percebemos. Aí nós não vamos enxergar. Aí as pessoas não vão enxergar, não vão ouvir, não vão perceber, se o médium, em algum momento, não entregou sua energia. Aí você vai dizer,
Ah, certo, ok. Mas o espírito não pode pegar a energia do ambiente, da mata, das folhas, para produzir esse efeito mediúnico? Ele também utiliza, ele também se soma até dos animais, de tudo que tiver à volta. Mas para que as pessoas percebam, ele precisa também da energia do médium, para que ali se produza o fenômeno que toda a sala, todas as pessoas em volta consigam perceber. Então vocês vejam como é complexa a coisa. Aí agora nós vamos falar de mistificação. O que é mistificação? É quando o médium deliberadamente, por uma questão qualquer, ele começa a mentir, a falsificar um fenômeno. São aqueles casos que nós vemos às vezes em filme, principalmente em filme de terror, que também eu gosto, né? Eu gosto bastante de filme de terror, justamente para observar essas coisas, essas sutilezas que acontecem. Aqueles médiuns que, por exemplo, se dizem conselheiros espirituais, dizem ler naquelas tabuletas Ouija, que são extremamente perigosas de serem manipuladas e utilizadas. Mas aí ele prende alguma coisa no pé para ele bater na mesa, ele puxa fios de nylon para fingir que tem alguém sacudindo uma cortina, essas coisas. Ele falsifica, ele planeja mentir e fingir, criar um teatro para que as pessoas que estejam ali acreditem. Isso é uma mistificação. Mistificação também é quando um médium, diante de uma comunicação qualquer, um aconselhamento, enfim, finge que está ali o guia, finge que está ali a entidade e passa a dizer coisas incríveis. Existem pessoas, existem livros que dizem assim, eu incorporo Jesus Cristo, eu incorporo Maria Santíssima. Geralmente esses médiuns mentirosos, mistificadores, não serão capazes de dizer eu incorporo um espírito modesto, um espírito que não se dá o nome. Por exemplo, Caboclo das Sete Encruzilhadas. O que é? Quando o Zélio falou, não diz muita coisa, você não compreende muito bem. Quando ele utilizou, eu fui o Gabriel Malagrida, fui um padre jesuíta. Não é uma personalidade notável, é um homem importante, é um homem que fez alguma coisa na Terra, mas não é uma personalidade, um faraó, um rei importante, um alienígena. Vocês entendem, né? Para causar impacto nas pessoas, porque ele quer ser ouvido. Ele quer que as pessoas deem credibilidade às suas manifestações, às suas mensagens. Aí ele começa a dizer que incorpora. Por isso, desconfiem, pelo amor de Deus, de médiuns que necessitam dar nomes pomposos, extraordinários, de personalidades, quando incorporam. O próprio Chico Xavier, vamos lá, vamos de novo ao Chico. Tem gente que... a mãe Miriam de novo está falando do Chico. Mas, gente, o Chico foi o maior médium que nós tivemos sobre a Terra. Pelo amor de Deus, né, gente? Precisa ser muito insensível para não perceber isso. O Chico, por exemplo, ele utilizava nomes que não representavam muita coisa. Nomes fictícios, como Irmão X, Emmanuel. É um nome de uma pessoa. Outros dizem Lúcius, outros dizem, como eu falo, Caboclo. Os nossos ainda usam outros nomes, padrões, como, por exemplo, o Birajara, peito de aço. Quem é o Birajara, peito de aço? Não se sabe. Ou o Caboclo do Vento, né? Algum dos ventos, como nós temos a felicidade de receber aqui no nosso terreiro. Nomes assim, que não representam muita coisa, ninguém sabe exatamente quem foi. E quando perguntado, ele diz assim, rapidamente, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, fiz um trabalho. Mas nunca uma personalidade notável. Nunca uma personalidade que ocupou mídia. Nunca foi um rei, um imperador. Porque tem muita gente que também faz aquelas regressões, não é? Nós sabemos disso. Faz aquelas regressões que em uma determinada época virou moda, apenas para que o observador dissesse para ele, realmente você foi Cleópatra, você foi Napoleão Bonaparte em outra vida. O que é ridículo, né, gente? É uma tentativa frustrada, com certeza, de ser alguma coisa notável. Porque eu acredito que os guias de luz, eles não precisam de nomes importantes para se manifestar. Um guia de luz verdadeiro,
é resultado. Um guia de luz diz a verdade. Um guia de luz, quando abre a boca, todo mundo para ouvir, porque ali está um guia de luz. Um guia de luz, ele cura, ele ajuda, ele consola, ele diz a verdade para quem está duvidando. Isso um guia de luz faz. Ele não precisa de nomes pomposos, ele não precisa dizer de onde veio. Ele vai estar ali para qualquer um ver e perceber a sua força. Outro caso também, é você ficou aqui meditando, pensando, anímico, pois é. Mas no caso aquele do palestrante, né? O palestrante que sobe na tribuna, um músico, né? Um músico que vai lhe compor uma melodia, vai tocar, ele está ali, ele não está incorporado, então não tem guia. É um fenômeno anímico, também anímico pode ser, porque ele estará fornecendo a sua energia para que o guia se manifeste, mas com certeza ele vai estar inspirado, e o médium inspirado é aquele que tem um guia encostado nele, ou seja, não totalmente dominando o seu organismo físico, mas inspirando ele ao trabalho. Então, como saber realmente quando começa o animismo puro e simplesmente, o fenômeno anímico e a mediunidade? É uma coisa muito sutil, e que nós só podemos saber em alguns fenômenos, como eu falei, a glossolalia, a telepatia, que realmente o médium não está incorporado, nem necessita estar encostado com o guia, vamos dizer assim, para que se produza o fenômeno. Mas você vai perceber realmente que há uma grande diferença. Então, como falar? Às vezes você está se referindo a um fenômeno, você quer dizer que ali tem um guia, aí você vai dizer, não, é um mediunismo. E muitos vão gritar ali fora, não, isso aqui é um fenômeno anímico. Não, é mediunismo mesmo. Aí você diz assim, não, aquilo ali é mediunismo. Aí um outro grita, não, é fenômeno anímico. Vocês estão entendendo? É muito sutil. Quando um espírito está intervindo, ali naquele momento, às vezes o médium não parece que está incorporado, mas ele está encostado com o guia falando por ele, e quando ele realmente incorpora, ele muda. Aí sim é aquela mediunidade padrão que todo mundo consegue enxergar que está acontecendo. Então vocês vejam como é sutil a diferença entre animismo e mistificação. Animismo e mediunidade. Como é sutil a separação entre uma coisa e outra. Então nós não podemos, às vezes, encaixotar certos conceitos e dizer é assim. Às vezes uma coisa está já se intercambiando com a outra. E a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber. Muitos dizem que a natureza tem alma, que os elementos têm alma, e essas almas se manifestam em nós. Ou seja, eu estou incorporando a água, eu estou incorporando o céu, eu estou incorporando o vento, eu estou incorporando as folhas. Nós respeitamos todo o pensamento de todas as religiões, mas nós sabemos que, de fato, ali se manifesta uma individualidade. Ali se manifesta um espírito que pode até dominar aqueles elementos, mas é um espírito que está ali se manifestando, um indivíduo que já tem evolução espiritual para justamente manipular aquele elemento. Mas nós recebemos e respeitamos todas as ideias, todos os pensamentos, todas as formas de pensar. Porque também um umbandista acredita no seguinte, aquele velho princípio que nós já vimos. A alma dorme na pedra, desperta no vegetal, se anima no animal e raciocina no homem. Então, este princípio está dentro dos princípios espirituais da Umbanda, em crer que a alma está em constante evolução, que nós começamos, às vezes, num elemento, numa pedra, em algo totalmente inerte ali, mas que vamos evoluir até, quem sabe, um dia, talvez, estar na categoria angélica, aos pés do grande Pai, estando ao lado, esquerdo ou direito, tanto faz, de Deus trabalhando pelo bem da humanidade. Porque tudo na humanidade, toda a espiritualidade, ela é necessária para a evolução dos mundos e a evolução de todos nós. A Umbanda tem esse pensamento amplo e restrito, não limitante muitas vezes, mas nós respeitamos a todos os irmãos, como eu digo, de todas as religiões
que pensam diferente de nós. Então agora nesse momento nós passamos para o nosso querido iluminado maravilhoso Minuto Mandinga, onde nós vamos falar de folhas, o principal axé de nossa Umbanda. Gostou? Então até semana que vem, quando nós voltaremos a falar de assuntos instigantes. E esperamos que esse assunto de animismo e mistificação seja muito bem digerido por você aí do outro lado, onde haja muita boa discussão, muito aprendizado e muito estudo para você. Então, até lá!